Durante décadas, o Brasil foi conhecido como a maior fábrica de talentos do futebol mundial. Mas nos últimos anos, algo mudou. Os grandes clubes da Europa começaram uma verdadeira corrida pelos jovens brasileiros. Antes mesmo de eles se tornarem estrelas, gigantes europeus já estão observando, analisando e tentando contratar essas novas promessas. Mas a pergunta é: o que a Europa descobriu sobre o Brasil que muitos brasileiros ainda não perceberam? Por que clubes da Inglaterra, Espanha, Itália e outros países estão olhando cada vez mais para as categorias de base brasileiras? Será que o Brasil voltou a produzir a próxima geração de craques que pode dominar o futebol mundial? Hoje vamos revelar o segredo que está fazendo a Europa ficar de olho no Brasil. Quando falamos de futebol brasileiro, o mundo lembra imediatamente de nomes como Pelé, Ronaldo, Ronaldinho, Kaká, Neymar e muitos outros. A grande diferença é que o Brasil nunca dependeu de apenas uma geração. Sempre apareceu um novo talento. A Europa percebeu que existe algo especial no jogador brasileiro: a criatividade, a técnica, a capacidade de improvisar. Enquanto muitos países treinam jogadores dentro de sistemas extremamente organizados desde pequenos, o Brasil ainda possui uma cultura onde a rua, a criatividade e o talento individual têm grande influência. E isso chama a atenção dos grandes clubes. Hoje, os clubes europeus não querem esperar um jogador brasileiro virar uma estrela mundial. Eles querem descobrir antes. Eles procuram jogadores de 15, 16 ou 17 anos. Por quê? Porque contratar um jovem talento brasileiro antes da explosão mundial pode significar encontrar o próximo grande craque por um valor menor. Clubes da Inglaterra, Espanha e outros mercados acompanham diariamente campeonatos de base no Brasil. Eles analisam velocidade, tomada de decisão, técnica, personalidade, capacidade de adaptação. A Europa percebeu que o Brasil continua produzindo jogadores diferentes. Um dos maiores exemplos dessa nova realidade é a geração atual. Jogadores como Endrick e Estevão mostraram que o Brasil continua revelando talentos capazes de chamar a atenção mundial. Quando um jovem brasileiro começa a se destacar, a reação internacional aparece rapidamente. Torcedores europeus começam a perguntar: quem é esse jogador? Será que ele será o próximo fenômeno brasileiro? Qual será o próximo craque que o Brasil vai produzir? Essa curiosidade mostra que a imagem do futebol brasileiro ainda tem enorme peso no mundo. Nas redes sociais, torcedores europeus frequentemente comentam sobre os jovens brasileiros. Muitos dizem que o Brasil tem algo que outros países tentam copiar: a liberdade para criar. Enquanto algumas seleções produzem jogadores muito disciplinados taticamente, o Brasil ainda consegue revelar atletas com algo raro: o inesperado. Aquele drible que ninguém imagina. Aquela jogada que muda uma partida. É justamente isso que encanta os torcedores estrangeiros. O segredo não é apenas talento. O segredo é a combinação de fatores. Primeiro, a paixão pelo futebol. No Brasil, desde criança, muitos jogadores crescem com a bola nos pés. Segundo, a competição. Milhares de jovens sonham em ser jogadores, criando uma disputa enorme por oportunidades. Terceiro, a criatividade. O futebol brasileiro sempre valorizou jogadores capazes de resolver problemas dentro de campo. É essa característica que a Europa procura. Mas existe uma pergunta importante: se o Brasil tem tantos talentos, por que não domina o futebol mundial atualmente? Essa é uma discussão que muitos analistas estrangeiros também fazem. A Europa reconhece o talento brasileiro, mas também acredita que o Brasil precisa melhorar alguns pontos: organização tática, planejamento das categorias de base, preparação física, estrutura dos clubes. Ter talento é fundamental. Mas no futebol moderno, talento precisa estar acompanhado de organização. A próxima década pode ser muito importante. O Brasil tem uma nova geração surgindo. Jogadores jovens estão chegando aos grandes clubes.
A pergunta não é se o Brasil continuará produzindo talentos. A pergunta é: será que essa nova geração conseguirá transformar talento em títulos? Porque a Europa já percebeu uma coisa: o Brasil nunca deixou de ser uma ameaça. Apenas estava preparando uma nova geração. Agora queremos saber a sua opinião. A Europa está certa em apostar tanto nos jovens brasileiros? Ou o Brasil precisa mudar sua forma de preparar jogadores? Quem será o próximo grande craque brasileiro? Endrick, Estevão, Vinícius Júnior? Ou um novo nome que ainda ninguém conhece? Comente sua opinião. E não esqueça de acompanhar o canal para mais histórias, análises e reações do futebol brasileiro pelo mundo.